Hoje é o nosso terceiro estudo da série da Reforma para a Saúde. No nosso último estudo abordámos o regime alimentar na história bíblica. Hoje continuaremos com o mesmo tema, mas com a segunda parte. Temos estado a estudar a forma como nos tem chegado o regime alimentar. Deus sempre, desde o princípio, teve um regime estabelecido ao longo da história. Ele tem dado as normas para o seu povo remanescente. Ele tem dado os tempos em cada etapa da história bíblica a fim de dirigir o seu povo. É por isso que durante esta série de apresentações temos estado a abordar esta importantíssima mensagem. Por isso continuamos a fazer-vos o convite para que nos acompanhem a estudarmos juntos as Sagradas Escrituras. Vamos começar do ponto de vista onde ficámos no nosso último estudo. E ficámos no deserto, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito. A Bíblia diz-nos que no livro de Êxodo, no capítulo 16 e no versículo 4, o seguinte, sobre o maná que caiu do céu. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Podemos então ver aqui este texto que nos está a dizer que Deus iria fazer descer do céu esse pão que é o maná. E como temos estado a estudar nesta mensagem, existem certos alimentos que se podem comer e outros que não se podem comer de acordo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia. Por isso vamos recordar e recalcar qual é o ponto principal desta mensagem. Vamos ver novamente o que nos escreveu o pastor Alonso Trevier Jones. Quando a reforma de saúde foi dada ao povo de Deus, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. E continua a dizer-nos o pastor Jones neste boletim número 4 da Conferência Geral de 1893 o seguinte: esse é o significado da reforma de saúde. A principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça, é preparar seu povo para a transladação. Por isso é que estamos a rever que este é o ponto principal desta mensagem, de preparar um povo, de preparar um remanescente para a transladação ao céu. Pois os que vão ser transladados ao céu necessitam ter as vestes brancas, necessitam ter o caráter de Cristo. E devido a isto, Deus mandou a mensagem da reforma para a saúde ou do regime alimentar. Se perguntássemos à mensageira do Senhor, ela dir-nos-ia o que se encontra no livro de Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 110 e no primeiro parágrafo. E diz-nos o seguinte: cumpre-nos em nossa obra dar mais atenção à reforma da temperança. Toda a atividade relacionada com reforma envolve arrependimento, fé e obediência. Isso significa o reerguimento da pessoa a uma vida nova e mais nobre. Por isso é que nós estamos a rever que a mensagem da reforma para a saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo e que por sua vez é a mensagem da justificação pela fé e que por sua vez também é a mensagem que vai mudar, que vai trazer essa reforma no povo de Deus para nos assemelharmos em caráter com Cristo nas nossas vidas. Por isso, diz que a mensagem da reforma para a saúde deve trazer às pessoas uma vida nova e o fruto deve ser uma vida mais nobre que possa ter um cristão. Por isso a passagem continua a dizer-nos: assim, toda a verdadeira reforma tem o seu lugar na obra da terceira mensagem angélica. A reforma da temperança requer nossa especial atenção e apoio. Devemos, em nossas reuniões campais, chamar a atenção para essa obra, tornando-a um assunto vivo. Precisamos apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança e pedir assinaturas para o compromisso de temperança. Importa dar cuidadosa atenção aos que se acham escravizados pelos maus hábitos. Cumpre-nos levá-los à cruz de Cristo. Por isso estamos a reconfirmar que este é o verdadeiro foco da reforma para a saúde. Preparar o remanescente para a transladação ao céu. Por isso repetimos que Deus é um Deus grande e misericordioso, que tem piedade do seu povo
e que lhe está a dar todas as ferramentas para que este povo alcance o caráter de Cristo, alcance a norma elevada e alcance as vestes brancas para ser transladado ao céu. Por isso ficamos surpreendidos quando existem muitos, ou mesmo muitíssimos, que não têm colocado a verdadeira atenção na mensagem do regime alimentar. E porquê? Vamos ver que nessa etapa em que nós ficámos no nosso último estudo, quando o povo de Israel estava a receber o maná, depois de ter saído da escravidão do Egito, vamos encontrar que agora no Israel moderno, no nosso preciso tempo, da mesma forma como o povo de Israel estava a comer o maná, mas não estava a produzir o efeito no povo que comia o maná, o mesmo também está a acontecer hoje. Assim, da mesma forma, no nosso tempo, podemos estar a guardar a reforma pró-saúde, mas se a reforma pró-saúde não está a produzir em nós o que deve produzir, ou seja, um caráter santo, um caráter nobre, um caráter misericordioso, um caráter de amor, um caráter justo, quer então dizer que a reforma de pró-saúde não está a produzir isso? Algo está mal na forma como estamos a guardar o regime alimentar. Porque se nós recordarmos o povo de Israel quando estava a ser dado o maná, diz a Bíblia que esse mesmo grupo que estava a comer o maná, posteriormente, como não produziu o efeito, o resultado deles comerem o maná, a terra abriu-se e eles foram engolidos. E porquê? Porque durante todo o tempo, que apesar de estarem a comer o maná, continuavam a murmurar, continuavam insatisfeitos e continuavam a praticar as obras da carne. E se é isso que se está a produzir em nós, o regime alimentar atualmente, algo está mal nesta prática. Neste estudo vamos ver a consequência onde ficamos. Dissemos no tema anterior que, escolhendo a comida do homem no Éden, mostrou o Senhor qual era o melhor regime. Na escolha feita para Israel, ensinou ele a mesma lição. Tirou os israelitas do Egito e empreendeu educá-los, a fim de serem um povo para a sua possessão própria. Desejava, por intermédio deles, abençoar e ensinar o mundo inteiro. Proveu-lhes o alimento mais adaptado ao seu desígnio. E qual era então o alimento mais adequado? Não carne, mas o maná, o pão do céu. João 6,32. Foi unicamente devido a seu descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne do Egito que lhes foi concedido o alimento cárneo. E isso apenas por quanto tempo, meus irmãos? Por pouco tempo. Seu uso trouxe doença e morte a milhares. Apesar disso, um regime sem carne não foi nunca aceito de coração. Continuou a ser a causa de descontentamento e murmuração, franca ou secreta, e não ficou permanente. Estamos a dar-nos conta como é que este grupo, que apesar de estar a comer o maná, não estava satisfeito com o que estava a receber? E continuavam a murmurar porque estavam descontentes com o maná que Deus lhes tinha enviado. Por isso, encontramos no tempo de Moisés, quando o maná estava a cair, dois grupos. Um grupo que estava a guardar o regime alimentar desse tempo, quando Deus, nessa altura, não tinha dado permissão para o consumo de carne, e outro grupo estava insatisfeito, porque eles desejavam comer carne. E vamos constatar que este último grupo desejava comer carne e acabou mesmo por comer a carne. Ou seja, existia a dieta de Deus e a dieta dos homens. Contudo, graças a Deus que houve um remanescente que se manteve fiel aos preceitos do grande nosso Deus. Esse grupo, como nós já vimos, era uma mistura de gente ou multidão mista. Muitos, dentre a qual não se achavam unidos completamente com Israel e estavam continuamente a espreitar qualquer motivo de censura. Os queixosos não se agradavam com a direção da marcha e estavam continuamente a achar defeito no modo como Moisés, e colocamos novamente aqui entre parênteses EGW, tanto que podemos nos referir como se fosse hoje atualmente Ellen White, os estava a guiar. Embora soubessem que ele, assim como todos,
estavam seguindo a nuvem que os guiava. O descontentamento é contagioso e logo espalhou-se pelo arraial. Por isso é que haviam dois grupos aqui, meus queridos irmãos. Na atualidade também existem dois grupos. Uns que valorizam o conselho da Bíblia e dos testemunhos, enquanto que existem outros que, tal como no tempo de Israel, não gostam dos conselhos da Bíblia e muito menos do Espírito de profecia. Tal como naquele tempo rejeitavam o conselho do profeta Moisés, hoje na atualidade da mesma forma murmuram e rejeitam o conselho da profetisa. Por isso, na atualidade, no Israel moderno, existe da mesma forma dois grupos. Uns que se satisfazem com comer maná, enquanto outros estão insatisfeitos e estão como os israelitas no tempo de Moisés, arreganhando os dentes porque estão meio convertidos, enquanto que outro grupo está buscando a conversão completa do seu caráter. Vamos agora chegar ao estabelecimento do povo de Israel em Canaã. O que é que foi que Deus disse quando eles entraram em Canaã? Vamos ver o que nos dizem as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 9, e dos versículos 1 ao 5. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Assim, logo com Noé, Deus já estava a colocar restrições e estava a dar permissão aos homens para comerem certos tipos de animais. Estão aqui a falar-nos de animais limpos e não de animais impuros. Ao avançarmos, vamos ver que em Gênesis capítulo 7 e nos versículos 1 e 2, vemos que Noé já sabia a distinção entre animais limpos e os animais impuros. Por isso, quando o povo de Israel chegou a Canaã, eles já conheciam as diferenças entre animais limpos e animais impuros. Leiamos então Gênesis capítulo 7 e os versículos de 1 a 2 para vermos como Deus dividiu os animais quando entraram na arca. E é por isso que Noé sabia diferenciar os animais limpos dos impuros. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Recordemos que, como já vimos no tema anterior, Noé, antes do dilúvio, ele era vegetariano. Ele não comia carne. Ele não comia alimentos que Deus tinha proibido para não se comer. Só recebeu permissão de comer os alimentos limpos depois do dilúvio. Mas vejamos o que nos continua a dizer o versículo 2. De todos os animais limpos. Só por esta expressão já podemos constatar que Noé já sabia quais eram os animais limpos e quais eram os animais impuros. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, e vejam agora aqui a diferença ao falar dos animais que não são limpos. 2, o macho e a sua fêmea. Por este conhecimento já tinha o povo de Deus quando entrou na terra de Canaã para se estabelecer. Estes animais limpos nós encontramos no livro de Levítico, capítulo 11, e também no livro de Deuteronômio, capítulo 14. Além disso, vamos encontrar que a Bíblia vai nos dizer no livro de Levítico, capítulo 7, e nos versículos 26 e 27 o seguinte: E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. E vejamos agora o mandamento de que Deus está a dar para o seu povo de Israel, tal como foi dado também a Noé. Toda a pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E sabem que referência tem este versículo nas Sagradas Escrituras? Naquelas referências de rodapé?
tem referência de Gênesis, capítulo 9 e o versículo 4. E sabem porquê é que tem esta referência? Porque Noé tinha este conhecimento quando o povo de Israel foi estabelecido em Canaã. Então podemos constatar que o primeiro que Deus deu permissão para que Israel consumisse certos alimentos de animais foram: número 1, tem que ser de animais limpos. Número 2, têm que ser sangrados estes animais ao serem abatidos. O seu sangue não podia ser consumido com a carne. E vamos ver também outra restrição que Deus deu ao povo de Israel ao estabelecer-se em Canaã. Vamos ao livro de Levíticos, capítulo 17, porque é a mesma referência que nos está a dar as Sagradas Escrituras. Levítico 17 e os versículos 10 a 14. E esta é outra restrição. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma que comer sangue porei a minha face, e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lhe tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Porquanto tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Podemos por aqui ver que Deus restringe o comer carne com o seu sangue. Mas sabemos qual é a realidade atualmente sobre isto? Existem pessoas que gostam de comer carne com sangue. Essa carne de vaca que eles chamam de meia passada ou meia grelhada, essa carne não está completamente cozinhada. E essa carne contém sangue. E essa prática, quando o povo de Israel se estabeleceu em Canaã, era proibida, tanto para os israelitas como para os estrangeiros. Assim podemos nós verificar novamente que existem restrições para se comer carne com sangue. Atualmente há muitos que comem a carne com sangue. Nos restaurantes servem este tipo de carne grelhada ou frita, meia cozinhada, e vem com sangue à mistura. E existe muita gente que gosta disto. Isto está proibido biblicamente. Estas carnes são provenientes de animais que, ao serem abatidos, não são devidamente sangrados a fim de proporcionar uma quantidade ainda significativa de sangue na carne pronta para consumo. Por isso, se passarmos por um talho, verificamos que as chamadas carnes vermelhas são, na grande maioria, muito rosadas, porque em parte não foram devidamente sangradas, proporcionando assim, ao serem ligeiramente grelhadas, e ainda apresentarem quantidades significativas de sangue no prato daqueles que as vão comer. Mas mesmo daqueles que comem a carne mais bem grelhada, ou cozida, ou assada, ela contém sangue na mesma, só que o sangue foi cozinhado juntamente com a carne. Muitos israelitas na atualidade ainda usam a prática do sangramento completo nos animais limpos que ingerem. Existe um cuidado muito grande durante o abate do animal para que seja eliminado o maior número de sangue, entre outras práticas, como por exemplo o menor sofrimento do animal ao ser sacrificado, e depois de um bom sangramento, a carne antes de ser consumida é ainda remolhada em água. Esta prática é conhecida como kosher. Portanto, aqueles que dizem estar apenas a comer carnes ditas limpas, mas que as estão a ingerir ainda com uma boa quantidade de sangue, porque durante o abate não foi efetuado o devido sangramento, estão na mesma a transgredir as leis do Levítico sobre as leis de saúde dadas ao povo de Deus até 1844. Em Levítico, capítulo 7 e versículos 15 a 18, Deus deu ao povo mais algumas restrições acerca do consumo de carne após esta estar sangrada. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã.
E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Mas agora tomemos bem atenção no versículo 17. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. E vejam agora como é que era considerado quem comesse a carne após o segundo dia de ter sido sacrificada. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Quando o povo de Israel se estabeleceu em Canaã, número 1, podia comer carne com permissão de Deus, que eram as carnes limpas. Número 2, essas carnes limpas tinham que ser completamente sangradas. E número 3, é proibido pela palavra de Deus que essa carne seja comida ao terceiro dia após o abate. Se um israelita ou estrangeiro comesse ao terceiro dia, para Deus isso era considerado uma abominação. E estamos a falar no tempo de Israel, quando ele se estabeleceu em Canaã. Por isso, na atualidade, alguns creem e pensam que nós estamos no tempo de Israel, em Canaã, e que Deus deu permissão para comermos as carnes limpas. Mas conforme vamos avançando no nosso estudo, vamos observando algumas diferenças que se encontram na palavra de Deus para o nosso tempo. Mas digamos que Deus nos tenha dado permissão, neste tempo, neste ano 2022, para comermos carne. Atenção, que estamos apenas a fazer uma suposição. Não estamos a afirmar que assim deva ser. Estamos apenas a dar um exemplo. Que nós, neste tempo, Deus nos tenha dado essa permissão. Bem, então se nós estivéssemos a praticar, como diz a Bíblia, o comer as carnes limpas, número 1, a pessoa tem que comer a carne como o povo de Israel. Carnes limpas e não carnes impuras. As carnes impuras encontramos em Levítico 11 e em Deuteronômio 14. Número 2. Estas carnes têm que estar completamente sangradas, sem gordura e bem cozinhadas. E número 3. A carne que se coma tem que ser consumida até ao segundo dia após ser sacrificada. A carne que esteja a ser consumida a partir do terceiro dia da data do abate, para Deus isso é uma abominação. Atenção que nesta situação que agora estamos a mencionar, é no caso de que nós tivéssemos da parte de Deus permissão para ainda comermos carne. Mas no nosso próximo estudo estaremos a abordar especificamente se nós atualmente em 2022 ainda temos permissão ou não da parte de Deus para ingerirmos alimentos animais. Ou estamos no tempo de Canaã, no tempo de Israel em Canaã. Se nós estivéssemos nesse tempo, nós teríamos permissão para comer este tipo de carnes. Por isso vamos ver agora o que nos diz o Espírito de Profecia no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 374 e no terceiro parágrafo. E aqui está a falar-nos sobre o antigo Israel e qual era a sua dieta. Quando se estabeleceram em Canaã, foi permitido aos israelitas o uso de alimento animal. Reparemos novamente a palavra permitido. Mas agora vejamos as restrições que o Espírito de Profecia nos fala. Mas com restrições cuidadosas que tendiam a minorar o mal. O uso da carne de porco era proibido, bem como de outros animais, aves e peixes, cuja carne foi declarada imunda. Das carnes permitidas, era estritamente proibido comer a gordura e o sangue. Ou seja, tinham que retirar do animal a gordura e o sangue. Foi isto que acabámos de ler em Levítico. Além disso, vamos continuar a ver o que nos diz o Espírito de Profecia no mesmo livro e na mesma página, mas agora no quarto parágrafo. Só se podiam usar como alimento animais em boas condições, nenhum animal despedaçado que morrera naturalmente ou do qual o sangue não havia sido cuidadosamente tirado, podia servir de alimento. Podemos então ver que Deus deixou certas restrições sobre o consumo de certos tipos de animais.
E já tínhamos observado que haviam restrições cuidadosas. Tinham que ser retirados a gordura e o sangue dos animais permitidos para consumo. Diz-nos aqui também que tinham que ser animais em boas condições. E o que significam animais em boas condições? Significa que estes animais não podiam estar doentes. Estes animais tinham que estar completamente saudáveis e completamente sangrados depois do sacrifício. Só este tipo de carne podia servir como alimento para o povo de Deus. E que tipo de carne saem hoje dos matadores? Estão, na verdade, os animais saudáveis? Pelos relatos que vemos e ouvimos, sabemos que muitos animais que são abatidos não se encontram nas devidas condições de saúde. Estes animais também não estão a ser completamente sangrados, como nos impunha a palavra de Deus, que essas carnes poderiam ser consumidas só nessas circunstâncias. Faço-vos agora também outra pergunta, meus queridos irmãos. Se nós estivéssemos a viver no tempo de Israel, quando se estabeleceu em Canaã, como é que deviam ser os alimentos que se poderiam consumir? Número 1. Voltamos a realçar. Animais limpos. Número 2. Animais completamente sangrados. Número 3. Animais bem cozinhados. Número 4. Animais que tenham sido removida a gordura e o sangue completamente. Número 5. Animais que só se podiam comer entre o primeiro e o segundo dia após o sacrifício. Por isso, na atualidade, se nós estivéssemos sobre este regime, seria assim que poderíamos ingerir alimentos de origem animal? Assim, sobre estas restritas restrições? Era assim que poderíamos estar a comer este tipo de alimentos? Mas sabem qual é a realidade das coisas atuais? Muitos comem carne de animais imundos. Muitos comem carne de animais doentes. Quase todos os que comem carne de animais, a carne destes animais não foi completamente sangrada e lhes retirada a gordura. E muitos comem animais depois de 2 dias do abate. E essa carne diante de Deus é abominação. Está proibida. Contudo, muitos na atualidade, dentro do povo de Deus atual, continuam a comer este regime alimentar proibido por Deus. Escolheram a sua própria dieta, assim como os antediluvianos que eram desobedientes a Deus. Então, faço-vos mais uma vez uma pergunta, meus queridos irmãos. Se nós, assim, sob esta condição, estivéssemos a viver no tempo de Israel, quando ele se estabeleceu em Canaã, não creem vocês que Deus já nos teria cortado o seu povo, tal como nos diz a palavra de Deus? Claro que sim. Deus ter-nos-ia cortado o seu povo. Contudo, na atualidade existem muitíssimos adventistas, muitíssimos cristãos que não conhecem estes ensinos da Bíblia, e alguns conhecem, mas que não os estão a pôr em prática e vão contra a vontade de Deus. E é por isso que dizia o Espírito de Profecia que existe uma urgente necessidade de ensinar ao povo de Deus qual é o verdadeiro regime alimentar. Agora, no nosso tempo, vamos observar se Deus permitiu comer as carnes animais ou certos tipos de alimentos. Existem algumas controvérsias que a mente humana tem concebido. Por exemplo, existem alguns que afirmam que, como Jesus no seu tempo, e ao mesmo tempo que estamos estado a falar, como ele comeu carne e peixe, então nós também podemos comer alimento animal. Vamos então observar o que é que nos diz a palavra de Deus ao nos falar sobre a reforma do regime alimentar nos dias de Jesus. E vamos observar por que é que o nosso Senhor Jesus Cristo comeu certo tipo de alimentos animais. Nós já vimos que no tempo de Israel, que é o tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo veio ao nascer neste mundo, Deus tinha permitido ao povo de Israel que comessem certo tipo de animais limpos. Mas agora vejamos esta passagem do Espírito de Profecia que nos fala do Senhor Jesus Cristo. Esta passagem fala-nos sobre a infância do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, no tempo em que Deus deu permissão ao povo de Israel para comer certos tipos de alimentos animais, a inspiração diz-nos o seguinte no livro, ou seja, na revista Instrutor Juvenil
de 23 de agosto de 1894, e no primeiro parágrafo: que as crianças tenham em mente que o menino Jesus tomou sobre si a natureza humana, em semelhança de carne pecaminosa, e foi tentado por Satanás como todas as crianças são tentadas. Ele foi capaz de resistir às tentações de Satanás através da sua dependência do divino poder do seu Pai Celestial, uma vez que estava sujeito à sua vontade e obediente a todos os seus mandamentos. Assim, a palavra de Deus está a dizer-nos também em Hebreus, capítulo 4, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 2, que fala de Jesus. Desde a sua infância até que foi adulto, ele sempre se manteve obediente ao Pai. Quando Jesus viveu nesta terra, vamos encontrar que no regime alimentar, Jesus também foi obediente a esse regime. E porquê? Porque diz-nos o Evangelho de João que a vontade de Jesus era fazer a vontade que o Pai lhe pedia. E o que o Pai sempre procurou foi que o seu povo guardasse os seus mandamentos. Por isso é que a Bíblia registra que Jesus nunca pecou. E por isso Jesus sempre esteve sob a lei de Deus, observando-a. Por isso, quando Jesus comia os alimentos animais, ele respeitou as regras ou leis específicas que Deus deixou para o consumo do ser humano nessa altura. Então podemos estar completamente seguros de que Jesus, quando comia esses alimentos, era porque ele sabia que o seu Pai lhe tinha permitido no seu tempo. Se Jesus tivesse vivido nesta terra no tempo em que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, ele teria comido o que estava estipulado por Deus nas Sagradas Escrituras. Não teria feito parte daquele grupo que decidira criar a sua própria dieta em consumir alimento animal. Estamos completamente seguros de que se Jesus tivesse vivido depois do dilúvio, quando existiam todavia dois tipos de alimentos, o alimento de Deus e o alimento dos homens, Jesus teria optado por manter-se fiel ao que Deus tinha estabelecido nas Sagradas Escrituras. E assim por diante. Se Jesus tivesse estado como homem nesta terra quando desceu maná do céu, temos a certeza de que ele teria obedecido ao seu Pai ao consumir somente o maná, sem ter desviado o seu olhar para as carnes do Egito. E agora, como lhe cumpriu viver no tempo em que era permitido comer carne, foi por isso que ele comeu alimento animal. Mas se nesse tempo, quando ele nasceu, estivesse proibido consumir alimentos animais, ele não teria comido estes alimentos. Não tenhamos dúvidas acerca disto. Vejamos o que nos vai dizer outra passagem. Jesus já teve a idade que você tem exatamente agora. As suas circunstâncias, as suas cogitações neste período da sua vida. Jesus assim o teve. Ele não pode ignorar-vos neste período crítico. Ele vê os vossos perigos. Ele conhece as vossas tentações. Este texto aqui está a falar da juventude de Cristo. Uma das principais razões pelo qual Cristo entrou na família humana para viver uma vida de conquistas, desde o seu nascimento até à sua vida adulta, foi o exemplo que ele deveria dar àqueles a quem veio salvar. Jesus tomou a natureza humana, passando pela infância, meninice e juventude, para que pudesse saber como simpatizar com todos e deixar um exemplo para todas as crianças e jovens. Ele conhece as tentações e fraquezas das crianças. E agora vejamos o que nos vai dizer o livro O Desejar de Todas as Nações, na página 139. Mas o Filho de Deus era submisso à vontade de seu Pai e dependente de seu poder. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava os que Deus fazia a seu respeito e o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus para que nossa vida seja uma simples operação de sua vontade. Por isso estamos completamente seguros e assim podemos entender melhor o porquê de que o nosso Senhor Jesus Cristo consumiu alimentos animais. Mas recordemos que os alimentos animais que o nosso Senhor Jesus Cristo consumiu foram com todas as restrições que o seu Pai tinha dado ao povo de Israel durante o período em que Jesus viveu na terra.
O Espírito de Profecia hoje diz-nos em relação àquela passagem de Lucas, capítulo 24, onde é mencionado que quando Jesus chegou onde estavam os discípulos, e aí também estava Tomé, o qual não acreditava que ele era o Filho de Deus, que eles também pensavam, aliás, que estavam a ver um fantasma, o nosso Senhor Jesus Cristo pediu-lhes um pouco de peixe e um pouco de pão, para que eles vissem que ele não era nenhum espírito. Contudo, hoje para nós, sabemos, e será o tema que vamos ter no próximo estudo, como nos chegou o regime alimentar e porque é que agora nós estamos noutra etapa da história bíblica. Observaremos se conosco nos foi dado permissão ou não para consumirmos certos alimentos animais. Sabemos nós então que, número 1, Deus colocou proibições referentes à alimentação. Depois de terem sido expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva, Deus continuou a colocar-lhes restrições em relação ao regime alimentar. Depois do dilúvio, Deus continuou a colocar restrições referentes ao regime alimentar. Depois de Israel ter sido tirado do Egito, Deus continuou a colocar restrições referentes ao regime alimentar. Quando Deus estabeleceu Israel na terra de Canaã, Deus continuou a colocar restrições sobre o seu regime alimentar. Nos tempos de Jesus estavam vigentes as restrições que Deus tinha colocado acerca do regime alimentar. Agora, no nosso tempo, a mesma palavra de Deus nos vai continuar a dizer que Deus deu restrições referentes ao regime alimentar. Nunca na história bíblica Deus abriu as portas para comer de tudo. Isso nunca aconteceu. Cada vez que a Bíblia diz que se pode comer de tudo, ela está a referir-se a tudo o que Deus te deu permissão para comer. Nunca está a referir-se a poder-se comer de tudo de acordo com os nossos apetites e com as nossas vontades. Esse nunca foi o plano de Deus, nem nunca foi estabelecido na sua palavra. Contudo, vamos observar que para o nosso tempo existem certas restrições. E algumas destas restrições são as que iremos observar nos próximos estudos. Aí iremos estudar em como o povo remanescente de Deus, que estão assinalados no livro do Apocalipse, capítulo 12, como remanescentes que se vai manter durante os ataques da besta, da imagem da besta e do falso profeta. Deus deixou um regime alimentar para o seu povo remanescente. Vamos observar como na história bíblica, como povo remanescente, Deus nos deu o braço direito da mensagem do terceiro anjo. E vamos observar como Deus, apesar deste remanescente estar a lutar contra ventos e marés, estar na contracorrente, existe um remanescente que na realidade está a seguir o regime alimentar que Deus deixou. Nos tempos de Adão houve um remanescente. Nos tempos de Noé houve um remanescente. Depois do dilúvio houve um remanescente fiel. Depois da saída do Egito houve um remanescente fiel. Em Canaã houve um remanescente fiel. Nos tempos de Jesus houve um remanescente fiel. Agora, no nosso tempo, Deus tem e continuará a ter um remanescente fiel ao regime alimentar. A pergunta que te faço é: de que lado estás? Do grupo dos infiéis ou do grupo dos fiéis, daqueles que se regozijam com a palavra de Deus, tal como nos diz o Salmo 40 e o versículo 8, que diz o seguinte: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. De que grupo nos encontramos neste tempo, meus queridos irmãos e amigos? É por isso que esta passagem do pastor John que lemos no início nos diz: quando a reforma de saúde foi dada ao povo de Deus, ela foi definida como algo que deveria preparar o povo para a transladação. Esse é o significado da reforma de saúde. A principal obra, a grande obra que Deus pretende que a reforma de saúde faça é preparar seu povo para a transladação. Esta é a mensagem que Deus nos está a enviar. O Senhor quer preparar um povo para que esteja preparado para a transladação. Um povo, tal como nos diz o Espírito de Profecia, que tenha o caráter de Deus para ser transladado. Diz-nos aqui o Espírito de Profecia em Testemunhos para a Igreja,
volume 6, na página 110 e no primeiro parágrafo o seguinte: cumpre-nos, em nossa obra, dar mais atenção à reforma da temperança. Toda a atividade relacionada com reforma envolve arrependimento, fé e obediência. Isso significa o reerguimento da pessoa a uma vida nova e mais nobre. Assim, toda a verdadeira reforma tem seu lugar na obra da terceira mensagem angélica. Precisamos apresentar ao povo os princípios da verdadeira temperança e pedir assinaturas para o compromisso de temperança. E de seguida vê o conselho que diz: importa dar cuidadosa atenção aos que se acham escravizados pelos maus hábitos. Cumpre-nos levá-los à cruz de Cristo. Por isso, ao apresentarmos estes temas sobre o regime alimentar, estamos a pedir a orientação e direção de Deus de os dar de uma forma misericordiosa, como um chamado, de uma forma que nos converta dos nossos maus caminhos e voltemos para os caminhos que nos conduzirão para a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Uma mensagem que nos ajuda a preparar, tal como diz a mensageira do Senhor nesta outra passagem que já tínhamos lido e no nosso estudo anterior e que vamos voltar a ler. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. O tempo de graça é concedido a todos, a fim de se prepararem para aquela ocasião. E de seguida apresenta o simbolismo do remanescente que vai passar pelo grande tempo de angústia. Este remanescente vai ter que possuir a reforma para a saúde, vivê-la nas suas vidas e terem um caráter transformado. Jacó prevaleceu porque era perseverante e decidido. Sua vitória é uma prova do poder da oração importuna. Todos os que lançarem mãos da promessa de Deus, como ele o fez, e como ele foram fervorosos e perseverantes, serão bem-sucedidos como ele o foi. Os que não estão dispostos a negar o eu, a sentir a verdadeira agonia perante a face de Deus, a orar longa e fervorosamente rogando-lhe a bênção, não a obterão. Lutar com Deus, quão poucos sabem o que isto significa, quão poucos têm buscado a Deus com contrição de alma, com intenso anelo, até que toda a faculdade se encontre em sua máxima tensão. Quando ondas de desespero, que linguagem alguma pode exprimir, assoberbam os que fazem suas súplicas, quão poucos se apegam com fé inquebrantável às promessas de Deus. Por isso é que estamos a apresentar estes estudos, porque sabemos que existem dois grupos agora em luta. Aqueles que estão buscando completa conversão e, do outro lado, temos aqueles que estão meio convertidos. Alguns meios convertidos aceitarão esta mensagem e buscarão agradar a Deus, enquanto que a outra parte desses meios convertidos continuarão como nos tempos de Noé, em glutonaria e em satisfazer os seus apetites pervertidos. Deus está a enviar esta mensagem de misericórdia para que alcancemos a conversão completa, para que, tal como nos diz esta passagem, não permitamos que o eu triunfe sobre nós e que a mente de Cristo possa ser implementada na nossa mente e esta nossa mente seja expulsa das nossas vidas, a mente carnal. Que tenhamos essa fé como teve Cristo, para com toda a palavra viva que sai da boca de Deus, e que Deus diz que se isto, por meio da sua palavra ou por meio do seu Espírito de profecia, é aprovado por Deus, podemos caminhar em frente com uma satisfação e com uma verdadeira confiança de que Deus o aprova. Mas se a Bíblia e o Espírito de profecia nos dizem que isso é proibido por Deus, devemos aceitá-lo como está escrito e não lutarmos contra Deus, não lutarmos contra a palavra do Senhor, não fazermos a nossa vontade, não torcermos nem a Bíblia nem o Espírito de profecia para a nossa própria conveniência. Ou seja, se a Bíblia diz que é vermelho, meus irmãos, é vermelho.
Se a Bíblia diz que é preto, meus irmãos, deixemos que seja preto, pois nem nós nem ninguém pode alterar a palavra de Deus. Nem um ser humano, nem nenhum ministro, nem nenhuma congregação, nem nenhuma conferência, nem nenhuma igreja está acima da palavra de Deus. Nós devemos sujeitar tudo a essa palavra escrita, tal como Deus a deixou. Por isso fazemos-te o convite para que no nosso próximo estudo faças planos para que juntos conheçamos o que Deus diz, o que Deus espera do seu povo remanescente, para que conheçamos a forma como nos chegou esta mensagem do regime alimentar, como Deus em sua grande misericórdia sempre tem tido os seus profetas para falarem ao seu povo, para dirigirem o seu povo. Vamos terminar com a última passagem do Espírito de Profecia no livro de Educação, página 57 e no terceiro parágrafo. É uma passagem muito conhecida, mas que nunca é demais voltar a relembrá-la. A maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É destes homens e mulheres que Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo de 1 a 3, o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estes fiéis são a menina dos olhos de Deus, que nem o inimigo das almas lhe pode tocar. Estes são a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, aquela igreja, aquele remanescente que diz a Bíblia que estão vestidos com um linho branco, puro e resplandecente, aquela esposa que se preparou para o seu marido, que está pura, santa e sem mancha. Por isso, meus queridos amigos e queridos irmãos, não rejeitemos a mensagem de Deus. Aproximemo-nos de Cristo com um coração contrito e humilde. Fazemos do convite para que nos acompanhe já no nosso próximo estudo, que será o quarto desta série da Reforma para a Saúde e que terá o título A Reforma para a Saúde no Movimento Adventista, parte 1. Como é sempre hábito em todos os nossos estudos, para todos aqueles que estejam interessados, disponibilizamos todos os slides deste estudo em formato PDF. Para isso, basta contactarem-nos através dos contactos que deixamos no final desta apresentação. Agradecemos terem estado connosco neste importante estudo sobre a Reforma para a Saúde. Que Deus vos abençoe a todos e até ao nosso próximo estudo.